O assunto de hoje vai ser menopausa, relacionamento, ansiedade, tudo isso junto e misturado, mas uma só palavra, menopausa. E tudo isso tem um sentido porque em 2023 fiz um stories lá no Instagram, óbvio, né? Stories no Instagram, e eu vou ler para vocês o que eu escrevi em 2023. Em 2025, teremos cerca de 1 bilhão de mulheres no planeta entre a pré-menopausa ou a perimenopausa e a pós-menopausa. Estou falando isso para você ficar calma e começar a se preparar desde já. E o principal de tudo, você não está sozinha. Conte comigo para passar por esse processo, para passar com conforto nessa transição. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque estamos em 2025 e somos mais de 1 bilhão nesse mundão aí de meu Deus, na menopausa. Hoje aqui, no alto dos meus 54 anos, eu estou em plena menopausa e posso trazer isso aqui para vocês com veracidade, com tudo isso que estou vivendo. E neste momento suando, porque tá um calorão do caramba e ainda temos aí que lidar com a menopausa também. Olá, eu sou a Eliane Dourado, sou terapeuta, especialista em dependência emocional e relacionamentos. E no vídeo de hoje a gente vai falar o quanto a menopausa, ela não mexe só com os hormônios da mulher, ela só não causa todo um transtorno aí para a mulherada, mas também ela causa um pequeno impacto aí. Eu não diria nem pequeno, mas eu diria que um grande impacto nos relacionamentos. Porque se nós mulheres, a gente não sabe ainda como lidar com a menopausa, a gente não foi ensinada a ir lidar com a menopausa, imagine os nossos parceiros, imagine os nossos maridos, os nossos relacionamentos aí, como que eles vão lidar com isso? Por exemplo, a gente sabe que um dos principais sintomas, né, da menopausa é a questão, que é o mais conhecido, não é o principal, ele é o mais conhecido. Um dos principais, um dos mais conhecidos sintomas da menopausa é o calorão, né? Quem aí nunca ouviu falar, nossa, tô na menopausa, é o calorão, aquele calor que vem assim, ele dura segundos e puf, aí do nada some, né? Então a gente traz isso como é o mais conhecido mesmo. Mas climatério ou a perimenopausa, como é mais conhecido, tem mais de 500 sintomas, né? Isso a gente está falando de uma perimenopausa, só que a menopausa, explicando melhor para vocês o que é a menopausa, é um período em que a mulher fica sem menstruar, né? Ela fica sem ter aquele período lá do mês e tudo mais, ou as regras, como vocês acharem melhor que eu fale aqui. Mas a questão é que a menopausa é quando já acontece, você não tem mais aquele fluxo, você não tem mais a menstruação. Mas o que acontece antes disso, que é a perimenopausa, e o que acontece depois disso, que é a pós-menopausa, os sintomas são os mesmos. Só que antes, na perimenopausa, a gente fala assim, poxa, então, quando começar a menopausa, vai passar. E aí, né, trazendo aqui expectativa e realidade, eu digo para vocês que não passa. Alguns sintomas amenizam, vou ser bem sincera, mas nem todos, tá? Muitos continuam ali na pós-menopausa, a questão da irritabilidade, a questão da insônia, a questão daquele calorão que, como eu digo para vocês, ele vem assim muito rápido, parece uma coisa que vem assim das entranhas e depois passa, né? Mas tudo isso eu vou explicar mais ainda no decorrer do vídeo, eu vou trazer mais informações para vocês. Mas o que eu quero trazer aqui também é que, assim, às vezes a mulher tá ali, não estou falando aqui de menopausa precoce, tá? Que é quando acontece algum outro problema de saúde, tem que adiantar essa menopausa para que a mulher não sofra mais. Esse é um outro assunto, talvez até se vocês quiserem eu posso trazer num outro vídeo. Mas trazendo para essa mulher que está ali nos seus 40 anos, ela já percebe que muita coisa mudou, que já dentro do relacionamento, que já não tem muito carinho mais, não tem aquela coisa do afeto, do abraço e tudo isso. É como se todo aquele desejo que ela já sentiu um dia tivesse assim, ó, desaparecido com o ar. Do nada, que nunca é do nada, né, gente? Sumiu esse desejo. Mas assim, você não tá sozinha, é a primeira coisa que você tem que ver, e não é sua culpa, tá? Isso vai acontecer mesmo, isso vai. Porque assim,
Lembra que eu falei no comecinho do vídeo? Se nós mulheres não fomos ensinadas a lidar com isso, imagine os nossos parceiros, eles não vão conseguir lidar com isso sem que a gente tenha clareza nessa relação, entenda o que está acontecendo com a gente, para depois então falar, olha, daqui em diante a conversa tem que ser um pouco mais clara, um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais ali no tete a tete para que a gente se entenda, porque eu estou passando por um período assim, assim, aí assado. Então, a boa notícia aí nesse turbilhão de hormônios que estamos passando aí por conta da menopausa é que, conforme o tempo vai passando, os sintomas vão ficando mais leves e fica também mais leve passar por essa jornada, né? Fica mais leve viver esse processo. Hoje eu vou trazer aqui para vocês como evitar brigas desnecessárias, como evitar transtornos dentro desse relacionamento, porque não é fácil passar por todas essas mudanças, né? Mas principalmente redescobrir formas mais prazerosas que você consiga inserir nessa relação, para que vocês dois ali passem por tudo isso de uma forma mais leve. Então fica comigo até o final, que eu vou trazer um exercício bem poderoso aí para você já começar a aplicar a partir de hoje e melhorar aí a qualidade desse momento aí para o relacionamento e melhorar aí dia após dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui é clareza. O que você está passando, o que você está sentindo que está acontecendo com os seus hormônios e tudo mais, porque uma coisa que a gente tem que lembrar, eu até brinco um pouquinho com essa situação, porque falei, quando eu nasci a menopausa já existia, então eu vou ter que me adaptar a ela, né? As nossas mães, nossos avós não tinham essas informações que a gente tem hoje, então hoje está muito mais fácil a gente se adaptar a ela. Eu vou trazer uma coisa bem simples aqui, quando uma mulher chega no consultório para terapia, eu já peço ali para que ela faça os exames hormonais. Por quê? A menopausa, ela tem muitos sintomas que geram ansiedade, que geram irritabilidade e outras coisas. Por quê? Os sintomas da menopausa, vamos trazer lá, da perimenopausa, né? Vamos trazer. Seria a irritabilidade, a questão de insônia, a questão desse suor, porque incomoda a gente suar, porque parece que tá todo mundo olhando pra gente, tá lá, olha, tá lá na menopausa, tá lá naquele calorão. É assim, então isso deixa a pessoa irritada. Porque vejamos bem, né? Uma pessoa que não dorme, é óbvio que ela vai ficar mais irritada, e se ela ficar mais irritada, vai gerar o quê? Ansiedade. Então, assim, tem muitos fatores que acontecem ali dentro muitos sintomas que estão ali dentro da menopausa e que faz com que a gente às vezes pense, nossa, o que será que está acontecendo comigo? Será que eu estou com uma crise de ansiedade? Será que eu vou ter algum surto na rua? O que pode estar acontecendo comigo? E às vezes, dependendo da sua idade, eu indico que você busque ali para um médico para que você faça os exames dos seus hormônios, porque de repente não é só uma ansiedade que está acontecendo por alguma coisa que você esteja envolvida aí na sua vida, mas pode ser apenas os hormônios. Apenas não, né, gente? Já pode ser os hormônios, ali vai ficar muito mais fácil. Então, tenha clareza do que você está sentindo e busque, quando for ao médico, levar clareza no que você conversa com ele. Isso vai facilitar para que ele te dê ali, olha, vamos fazer o exame do hormônio. Não, isso aqui é ansiedade. Vai fazer com que ele dê clareza para você no diagnóstico e aí você vai saber como tratar. E onde entra aí o parceiro nessa situação? O casamento, o marido, o noivo, até mesmo o namorado. Onde que ele entra? Porque você tem que ter essa clareza também para falar para ele, olha, estou passando por um momento que eu não sei o que é ainda, porque estou buscando um médico, ou buscando um diagnóstico, mas neste momento eu me sinto assim, eu me sinto dessa forma, eu me sinto constrangida, eu sinto com vergonha, eu tenho ansiedade, eu estou indisposta, não tenho dormido direito, tenho tido lapsos de memória, porque isso também tem, tá, gente? Uma das coisas aí que acontece com a mulherada são os lapsos de memória durante essa fase aí da menopausa. Então, tudo isso precisa ser dito. Sabe aquela coisa assim, o óbvio tem que ser dito? O seu parceiro, com certeza, ele já notou que você anda mais irritada, que ele não tá podendo nem te tocar, que ele vai encostar em você e já fala, não, não quero, alguma coisa assim. Ele já entendeu isso. Só que ele não sabe o que está acontecendo. Então é bom você falar para esse parceiro o que está acontecendo, como você está se sentindo.
e aí sim, essa transição toda, todo esse processo vai ser muito mais leve de passar, porque não só você vai ter clareza do que você está sentindo, mas principalmente ele. Opa, agora eu já sei o que está acontecendo aqui. Então, esse sintoma aí da irritabilidade, que acontece muito, né, nos relacionamentos, com essa mulher que está passando por essa transição aí da perimenopausa para a menopausa, você vai sentir, poxa, estou irritada, então não é o momento de eu falar agora, não é o momento de eu explicar o que eu estou sentindo, não é o momento de eu esbravejar, porque a gente vai brigar. Então, se você já tem um relacionamento que você não tem o hábito de brigar, porque tem muitos relacionamentos que não tem essa coisa da discussão, né, diária, ainda bem. Aí o que acontece? Você já sabe ali, poxa, ele me trata bem. Não é assim o nosso relacionamento não é dessa forma. Então, aí você recua e você vai entender, poxa, o problema não tá ali, o problema tá aqui, eu estou irritada por causa disso e disso e disso. Lembrando sempre, né, que pequenas pausas naquela situação que tá bem assim a ponto de explodir, essas pequenas pausas evitam grandes discussões. Um outro sintoma dessa mulher é a questão da baixa autoestima. E quando a autoestima fica mais baixa mesmo, eu diria que ela fica, infelizmente, lá no chão, né? O que vai acontecer com essa mulher? Vai acontecer também essa questão do desejo, da libido, e isso vai fazer com que esse homem também deixe de procurá-la. Por isso que é importante você mostrar para ele esse momento que você está passando, que não é que você não quer mais, você não tem mais desejo no parceiro. E sim porque neste momento você não está, o seu desejo, a libido, ela está lá no fim do poço, a lágua samara do fundo do poço, está bem lá mesmo. Então assim, você não tem vontade de ter o toque, de você ir para a intimidade. E nesse momento, o que vai acontecer? As coisas vão ter que mudar um pouco. Porque a intimidade desse casal, ela precisa mudar para outras questões. Por exemplo, quando não se tem a intimidade, aumenta o afeto. Vai fazer um jantar junto, vão fazer um jantar a quatro mãos, vão preparar um café da manhã diferente, vão fazer surpresas um para o outro. É como se tivesse ali que voltar a namorar, né? Então você começa a fazer isso para que, se for pensar só na intimidade, não vai ter vontade. E não é que não tem vontade, não tem desejo, não vai, não acontece. Os hormônios não deixam. Então, faz o caminho de volta, lembra lá quando estavam lá namorando e tudo mais, e aí sim começa a reverter esse quadro. Passem mais tempo juntos, assistindo uma série, assistindo um documentário, o que seja. Ou simplesmente saiam para andar de mãos dadas. Isso vai fazer com que vocês tenham mais o afeto ali. E isso sim, todo esse afeto aí sendo trabalhado, pode voltar com essa intimidade desse casal. Dica super importante: mude a forma como você se enxerga. Lembra que eu falei que quando você nasceu a menopausa já existia? Pois é, mude a forma como você se enxerga, porque a sua feminilidade ela não muda com a menopausa. Mude a forma como você se enxerga. Lembra que eu falei que assim, quando você nasceu a menopausa já existia? A sua feminilidade, ela não desaparece com a menopausa. Ela se transforma. E é essa transformação que você vai buscar. E aí, nesse caso, cabe a você decidir como que você vai buscar essa transformação. Seja na dança, seja andar de bicicleta, mas o que te faz feminina? Passar no perfume, passar um dia no cabeleireiro, ou você se cuidar mais, tomar um banho de presença. Eu adoro falar sobre o banho de presença, que é quando você vai ali, você toma o banho, você esquece que tem outras pessoas lá fora, que tem alguém, que tem filho ali chamando, que tem alguém chamando, o marido chamando. É a hora do seu banho. Que sejam 10, 5 minutos, sejam só um chuá, mas é o seu momento. Então, isso também vai te ajudar a transformar essa feminilidade, né? Transformar toda essa questão desse momento que você está passando em relação à menopausa. Isso não pode acabar com a sua feminilidade. Agora vamos falar de um ponto, assim, eu diria que super importante, crucial aqui mesmo nesse vídeo, que é a questão de que
nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal. E assim, aí a gente falou assim: então tá, então se eu não posso fazer, que era obviamente o seu médico que vai te diagnosticar ou não, mas se você não puder fazer essa reposição, como que vai ficar a minha vida? Ó, acabou? Não. Lembre-se que a gente está trazendo clareza aqui e não tem coisa mais importante do que você entender se você pode ou não. E agora, o que que eu vou fazer? Você, obviamente, vai poder fazer alguma coisa por você. Quando eu dei a dica lá em 2023, lá no Instagram, eu estava falando da água, né? Que muitas mulheres não tomam água, assim, só tomam mesmo quando estão com sede. Se estão com sede ali, o corpo vai gritar, pelo amor de Deus, me dá água, né? Porque eu preciso funcionar. Mas a água, a questão de você tomar mais água, porque você vai processar melhor os seus pensamentos, isso vai ajudar muito, e principalmente a alimentação. Para quem não pode fazer ali a reposição hormonal, pode cuidar da alimentação, como usar sementes. Eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que vocês podem fazer que vai ajudar muito, tá? Eu até anotei aqui para não esquecer: linhaça, tá? Soja, grão de bico e sementes de abóbora. É uma misturinha, tá, gente? Ajudam a equilibrar seus hormônios naturalmente e, obviamente, né, uma coisa assim muito importante, que a gente começa a ter dores assim do nada mesmo, dói juntas, dói tudo. Então, nada melhor do que uma caminhadinha de 30 minutos, uma caminhadinha diária, 30 minutos. Ah, mas eu já limpo a casa, eu já faço tanta coisa, eu já trabalho, no meu trabalho é isso e aquilo. Tá, mas se você botar ali 30 minutinhos para você fazer essa caminhada, seu cérebro vai entender: poxa, estamos aqui lidando com uma menopausa, né? Mas ela tá fazendo uma caminhadinha, eu vou ter que dar uma ajustada aqui para que ela se sinta menos irritada e que possa dormir melhor. Entendeu? E sim, o mais importante, né? Vou deixar aqui para vocês essa questão de se tiverem aí com alguns sintomas de menopausa, sem saber o que não é, se é menopausa, se é ansiedade, busquem um médico, façam o exame hormonal, veja se são os hormônios ou não, ou se é uma ansiedade mesmo. Mais importante é que você identifique e que tenha um diagnóstico do que você está sentindo. Porque se você tiver ali, entender que são os seus hormônios, se você puder fazer uma reposição hormonal, que o seu médico que vai indicar, isso é maravilha. Aí é vida que segue, porque não vai ter boi para menopausa. Você simplesmente vai chegar lá e vai falar: opa, menopausa aqui não, aqui a gente está com reposição hormonal em dia. A reposição tá on por aqui. A menopausa mostra pra gente também o quanto que a gente deixa de cuidar da gente. Isso sempre acontece, né, gente? A gente deixa de cuidar da gente para cuidar do outro. Isso vai fazer com que você fique sobrecarregada. Pode ser que nesse momento você não associe muito que isso esteja acontecendo, mas se você começar a prestar atenção, você vai ver que você está sobrecarregada e que está lá cuidando do outro e deixando de cuidar de você. Lembra que eu falei aqui do banho relaxante, o banho de presença? Coloca uma musiquinha lá no banho. Coloca uma música lá para que você vá ouvindo, vá cantando ali essa música, vai se deliciando com a água ali caindo no seu corpo, que você comece a fazer não só isso, mas começar a lembrar do que você fazia antes que você gostava. Você gostava de dançar? Você gostava de ir para um parque e ficar sem fazer nada? Gostava de ler? O que te fazia feliz? Aguenta só mais um pouquinho que eu vou trazer outras coisas aqui, mas eu vou te dar aquela dica que eu falei que ia dar no final do vídeo, né? Importante, né? Busque ajuda. Lembra que eu falei que você não tá sozinha? E não tá mesmo. Tem muitos grupos em Facebook sobre menopausa. Você pode buscar nas próprias UBSs, né? Tem grupos de apoio para mulheres que estão na menopausa. As suas amigas mesmo, vocês podem falar sobre isso. Ah, eu tô passando por isso, tô passando por calor. Gente, toda hora eu tô assim, né? Passando por isso, tô passando com calor, tô irritada, não sei o que lá. Busquem ajuda, mas se ajudem também, porque é importante, é uma fase que toda mulher vai passar, gente. Toda mulher vai passar, não tem jeito. Quando a gente nasceu,
ela já estava aí. Quando você conversa com alguém, que você fala o que você está sentindo ali como um sintoma, alguma coisa assim, e que a pessoa fala assim: "Nossa, eu também passo por isso", fala: "Putz, tô viva", né. Tem vida pós-menopausa ou dentro da menopausa. Então, assim, é isso, gente. Não é, você não precisa ficar sozinha. Tem muitas mulheres passando por isso nesse momento que querem apenas conversar, trocar ideias ali sobre o que cada uma está passando. Lembra que eu falei que eu ia dar uma dica aqui? É simples de tudo, são sempre dicas simples que eu trago aqui para vocês. É uma dica simples de tudo que você pode fazer e que é transformadora. Você vai pegar um pedaço de papel, você vai lá escrever 3 coisas que você gosta de fazer e sejam coisas que te dão prazer, que te dão energia, que fazem com que você, putz, que gostoso fazer isso, faz tempo que eu não fazia. Não importa o que seja, mas são coisas que te façam feliz. Escreva lá no papel 3 coisas. Só que tem um detalhe, você vai colocar uma data para você fazer. Geralmente eu falo ali para colocar uma semana. Então, essa semana eu vou fazer 3 coisas que eu gosto muito. E essas 3 coisas, chegava lá no final da semana, você falar, você só vai fazer o tique, 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 você vai ticar ali, as 3 coisas estão feitas. Isso causa um efeito enorme no seu cérebro e é uma coisa muito boa. Vai fazendo isso, fez essa semana, deu certo, foi lá e concluiu. Na outra semana vai de novo, mas o dia que não concluir, não vai recuar não vai ficar triste não, que o importante são as outras vezes que você foi e fez. O segredo para passar por essa fase da menopausa é, se eu fosse definir uma palavra, eu colocaria leveza. Não é tão leve assim, sabemos, mas a gente tem que trazer essa leveza porque é um momento que muitas de nós mulheres, a gente cuida de muita gente, cuida de várias coisas ao mesmo tempo, mas é aquele momento que a gente vai se permitir ser cuidada, né? Por isso que eu falo que é um momento que tem que ter leveza. É quando você fala, não, agora de fato eu preciso ser cuidada, preciso ser mimada. Sabe o momento lá, mimimei? É bem isso. Deixem que as pessoas te mimem. Deixe que as pessoas cuidem de você um pouco, se permita ser cuidada um pouco. Divida todos esses momentos mimimei aí com o seu parceiro. Com certeza vai mudar muito a forma de vocês, a forma de intimidade de vocês, a forma de afeto. Isso vai fazer toda a diferença nessa transição aí que você está passando. Agora me conta, qual dessas dicas que eu deixei aqui para você faz mais sentido? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar responder. Eu mesma respondo todos os comentários. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que também está passando por essa fase ou conhece alguma outra pessoa que está passando por essa fase. Compartilhe esse vídeo. E se você quiser mais conteúdo sobre esse assunto, como viver, como passar por essa fase da menopausa de uma forma mais leve, de uma forma mais empática, curta o vídeo, já ativa o sininho aí para você receber todas as informações. Sempre que tiver um vídeo novo, você já vai receber. E aí eu vou deixar a frase final aqui para vocês. Lembrando que quando você nasceu, a menopausa já existia. É só mais uma fase da sua vida e você vai passar. E dependendo da forma que você passa, todas essas dicas que eu deixei aqui para você, com certeza vai ser uma das melhores fases da sua vida e você vai torná-la, ela muito melhor.